A paz do Senhor, igreja. Amém. Queremos agradecer ao Senhor por mais um ano que Deus nos concede na presença dEle, para vivermos diante dEle e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Sabemos que estamos terminando um ano que, para muitos têm contado os segundos, os minutos para que ele acabe, para que ele passe, porque tamanhas foram as dificuldades que muitos de nós passamos este ano, devido à influência política, econômica, que de maneira direta e indireta atingiu a nossa vida, atingiu o corpo de Cristo também. Mas, mesmo vivendo no mundo em que as situações, as lutas, as dificuldades tentam nos abater, tentam nos desanimar, tentam nos fazer pensar que às vezes não tem jeito, não tem solução, que nós vamos ter que aguentar, nós vamos ter que suportar, vamos ter que continuar vivendo assim. Ainda apesar de tudo isso, irmãos, nós cremos em um Deus poderoso. Nós precisamos, irmãos, continuar vivendo e crendo nesse Deus poderoso. Uma coisa que nós temos visto nos últimos dias, em relação à igreja, em relação a nós que estamos aqui, é a perda da nossa identidade, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos quem somos, muitas vezes nós não vivemos o que somos, o que dizemos o que somos, o que a Bíblia diz que nós somos, nós não vivemos. E isso é um reflexo da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de intimidade, da nossa falta de um relacionamento mais próximo com o nosso Deus, com o Deus que nós servimos, um Deus que nós acreditamos, um Deus que muitas vezes nós pregamos. Mas, às vezes, o mundo, as circunstâncias, os problemas nos influenciam muito mais a desacreditarmos, desconfiarmos e vivermos uma vida abaixo, aquém daquilo que Deus diz, daquilo que a Bíblia diz para nós, ao invés de vivermos como a Bíblia diz, como o nosso Deus diz. Nós temos promessas na palavra de Deus para nós, que nós falamos, nós oramos para as pessoas, nós profetizamos na vida das pessoas, mas muitas vezes quando cabe a nós tomarmos posse delas, irmãos, nós não conseguimos. Nós deixamos as bênçãos de Deus passar de largo por nós, porque nós não conseguimos nos encontrar no reino de Deus, na presença de Deus, na nossa vida com Deus. Nós falamos nos últimos dias a respeito de um personagem na Bíblia que Jesus não citou o nome, mas que mostra o retrato de muitos de nós que vivemos diante de Deus, que vivemos na casa de Deus, que temos comunhão com Deus todos os dias, que desfrutamos da presença de Deus todos os dias, mas somos capazes de dizer para Ele muitas vezes que Ele não nos dá, que Ele não nos deu, que Ele não nos deu oportunidade para desfrutarmos, comermos, banquetearmos com Ele, cearmos com Ele, fazermos festa com Ele, porque Ele não deixou a gente matar aquele cabrito mais magro do rebanho. E Jesus disse, contando aquela história lá de Lucas 15, que tudo que é meu é teu, filho. Tudo que é meu é teu. E nós às vezes passamos a vida olhando e apontando o dedo, irmãos, para a vida de um, para a vida de outro, reclamando com Deus, porque Deus dá para um e para outro. Ah, porque o Senhor trata esse assim, esse assim. E Deus diz para mim e para você, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Porque nós somos, irmãos, a Bíblia diz que nós temos o poder
de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados de igreja gloriosa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso somos nós. Nós temos um pastor soberano, ele é chamado na Bíblia de o sumo pastor. Nós temos um Deus que, ao se revelar a Moisés, ele disse a Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. E independente, irmãos, do ano que nós passarmos, independente desse ano que estamos terminando, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso coração, a nossa vida precisa estar depositada exclusivamente, unicamente, primeiramente nesse Deus, o Deus que é eterno, o Deus que é o Deus de provisão, é esse Deus. E nós, enquanto vivermos nessa terra, Jesus disse que nós temos que brilhar, porque o candeeiro serve para iluminar. Se ele ficar debaixo da mesa, ou debaixo de qualquer coisa, ele não brilha, irmãos, ele não serve para nada. E é assim que muitos de nós vivemos às vezes, irmãos. Somos o candeeiro de Deus, somos a lâmpada de Deus, a luz de Deus, mas preferimos viver escondidos às vezes. Não aprendemos a tomar posse, não aprendemos a ser o que somos pela palavra de Deus. Que eu e você tenhamos um ano, irmãos, aonde a nossa identidade, aonde a nossa vida com Deus, aonde aquilo que nós conhecemos de Deus através dessa palavra seja real, e a gente consiga ver as promessas, ver as bênçãos, ver os propósitos, ver os sonhos, ver os planos, ver todos os desígnios de Deus, correr atrás de nós e nos alcançar, porque Ele é fiel, amém? Eu sei que você está aqui porque você quer mais desse Deus. Muitos poderiam estar aqui, mas preferiram estar à beira de uma churrasqueira, irmão Marcelo, antes de estar aqui. Porque se nós estamos aqui, é porque nós queremos um pouco mais de Deus, e sabemos que Deus pode nos oferecer um pouco mais, pode nos dar um pouco mais. E nós também, irmãos, precisamos abrir o nosso coração um pouco mais para esse Deus, para conhecermos mais e mais a esse Deus, e vivermos segundo a vontade desse Deus. Que o mundo possa ver em nós uma identidade de verdadeiros homens e mulheres de Deus, que brilham, que fazem a diferença, que vivem, desfrutam e reinam com esse Deus, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do mundo em que vivemos. Jesus diz, a Bíblia diz, que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo é um homem que revela para nós e mostra para nós, irmãos, o que é verdadeiramente saber quem ele é na presença de Deus. Ele mostra pelo seu testemunho, pelos seus escritos, quem ele era como filho de Deus, como homem de Deus, como um apóstolo de Deus. Ele sabia quem ele era, por isso ele pôde dizer que nós somos mais do que vencedores. Nada, absolutamente nada, pode nos separar desse Deus tremendo e poderoso. E assim, que assim seja a nossa vida, irmãos. Que Deus possa conceder a mim e a você um ano de bênçãos, a começar da nossa vida espiritual com Ele. Que Deus possa resgatar, irmãos, que Deus possa restituir, que Deus possa renovar, restaurar ministérios caídos, que Deus possa
que Deus possa tocar na vida de muitas pessoas, de muitas vidas cujos ministérios estão caídos. Que Deus possa restaurar, que Deus possa restaurar a vida familiar de muitos dentro das igrejas. Passamos um ano onde muitas famílias, irmãos, foram destruídas pelo inimigo. Muitas famílias estão se perdendo, irmãos, e que Deus estenda as suas mãos poderosas e possa restaurar famílias, lares. Que Deus possa restaurar, irmãos, a vida particular, espiritual, particular de cada um de nós, e prosperar a vida de cada um dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus. E que essa igreja continue sendo uma bênção, um canal de bênção na vida de cada um dos filhos de Deus que aqui adentrarem. Não somente esta, mas Maria Helena, Jardim Paraíso e Nova Paulista. Que Deus continue reinando no nosso meio e abençoando cada um de nós. Que Deus os abençoe, irmãos. Tome posse daquilo que Deus diz para você, daquilo que Deus diz que você é, daquilo que Deus fala quem você é. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus Cristo no nome de Jesus.